Muito bom dia. Em nome da Associação Empresarial do Concelho de Cascais, dou-vos as boas-vindas a esta que é já a 4ª edição da Expo Cascais, uma vez mais com o apoio da Câmara Municipal de Cascais e da DNA, e este ano em moldes um pouco diferentes por força da situação pandémica que estamos a viver. Começamos desde já pelo local, estamos no emblemático Hotel Palácio no Estoril, onde se irão realizar hoje uma série de webinars com todo o interesse para os empresários em geral. Amanhã teremos um congresso onde iremos discutir Cascais e o futuro. Espero que gostem e que aproveitem. Bom dia a todos. Gostaria de mais uma vez agradecer a vossa presença. Vamos começar com um webinar de Empreender em Cascais, em que temos como convidado o Dr. José Val, que vai falar exatamente de Empreender em Cascais e apresentar os seus convidados. Espero que possam, se quiserem, pôr questões durante todo o webinar que estiver a decorrer, através da plataforma, e que amanhã estejam também connosco durante todo o dia. Temos webinars hoje todo o dia e amanhã o congresso. Muito obrigada e espero que tenham interesse durante o evento. Obrigada. Bom dia a todos. Temos hoje aqui uma temática forte que se chama Empreender em Cascais. Efetivamente, vamos saber, através dos empreendedores e também da DNA Cascais, que está aqui hoje presente, de que maneira é que as nossas ideias têm continuidade em Cascais, de que modo é que os nossos projetos avançam no sentido do mercado, no sentido da riqueza e da criação de startups em Cascais. E para isso temos hoje testemunhos aqui importantíssimos que passo a apresentar. À minha direita está a Cláudia Ranito, da Medbone. Olá, Cláudia, bom dia. Obrigado pela vossa presença a todos, desde já. Depois temos aqui o Pedro Monteiro, da Morphis, também, que acompanhamos há muito tempo, também, enfim, e que nos vai dar também informações muito importantes sobre o seu projeto. Depois o Cléo Leite, da Leitec, que nos vai falar também do seu caminho, enfim, e da sua trajetória, também até através daquilo que foi a sua vivência na DNA Cascais. E, last but not least, temos aqui o Pedro Lourenço, que é um profundo conhecedor e está aqui a representar a DNA Cascais hoje e vai-nos explicar também o que é empreender no sentido da incubação e do desenvolvimento de projetos aqui, efetivamente, em Cascais. E, melhor que ninguém, cada um vai descrever o seu projeto, cada um sabe como é que, enfim, o que é a empresa, como é que ela nasceu. Eu começava já por uma primeira ronda, aqui sempre as senhoras à frente, pela Cláudia, e começava já pela pergunta, enfim, Cláudia, as pessoas querem saber aqui o que é a Medbone, e portanto, passo-lhe a palavra. Muito bem, bom dia, antes de mais, muito obrigada pelo convite de estar presente e poder falar um pouco sobre o que nós andamos a empreender, de facto o que é que faz a Medbone. A Medbone é uma empresa que nasceu também no âmbito da DNA de Cascais, há 13 anos atrás, e é uma empresa que se dedica ao fabrico de dispositivos médicos, portanto, estamos na indústria de fabrico, de vários tipos de substitutos ósseos. Portanto, consideramos uma referência a nível da área da regeneração óssea. Trabalhamos na área da ortopedia, na dentária e na veterinária, e com isto já exportamos para mais de 90 países. Portanto, a nossa taxa de exportação ronda sempre acima dos 95%. Portanto, somos uma empresa que exporta, aposta muito fortemente no mercado internacional e só assim é que nós vamos avançando cada vez mais fortemente pelo mundo fora. De Cascais para o mundo, não é, Cláudia? Mas já vamos falar nisso com mais profundidade. E agora também temos de Morphis para o mundo, não é? Para o mundo do desporto. E então, o que é a Morphis? Pedro? A Morphis é uma empresa que se dedica ao desenvolvimento e ao fabrico de, essencialmente, componentes de alta performance desportiva. E são fabricados em compósitos, maioritariamente de fibra de carbono, e sim, realmente
Foi publicado recentemente que nós vamos estar presentes nos Jogos Olímpicos, apoiando um atleta nacional na modalidade de triatlo. E, portanto, já criámos a Morphis há 5 anos atrás e, com o apoio natural do DNA Cascais, iniciamos a nossa atividade. Eu não estou cá só em representação da Morphis Composites, Exato. mas também estou na qualidade de presidente da Cosvis for All, que é um projeto muito mais recente, que nasceu o ano passado e que também está sediado no DNA Cascais, também apoiado, e que tem um habito completamente diferente. Já lá vamos, Pedro. Okay. Quando falamos nessa ida para o mercado, e ainda falando aqui agora da Morphis, estamos a falar exclusivamente em ciclismo? Não. Não? Não. Nós temos uma marca própria que vamos lançar daqui até outubro. É segredo? É segredo? Ainda não gostaria de revelar a marca. Muito bem, vamos respeitar. Mas nós, paralelamente, fazemos uma série de projetos para clientes finais, que aparecem com desafios e criamos a solução. Mas não é um produto de comercialização nossa, não vamos criar uma rede comercial para isso. São soluções à medida para clientes Especiais. com uma determinada exigência. Sim. Específicos. Muito bem. Sim. Cléo Leite e a Leitec. Muito bom dia a todos. O que é a Leitec? Diga-nos lá. O que é a Leitec? Portanto, a Leitec é uma empresa relativamente recente, nasceu há cerca de 5 anos. Eu sou o fundador da Leitec Innovative Solutions, que é uma empresa que nasceu aqui em Cascais e pretende ficar aqui em Cascais por muitos e longos anos e contribuir para o desenvolvimento do concelho. A Leitec é uma empresa que pertence ao ecossistema de empresas de base tecnológicas de defesa, desde o início, e, digamos, um dos nossos dilemas é realmente, no mundo em transformação, a dar soluções inovadoras. Portanto, vivemos num mundo em que há uma disrupção tecnológica muito forte, devido à digitalização a todos os níveis. A Leitec centra-se muito na área da videovigilância da floresta, com sistemas de detecção precoce de incêndios, que é uma das áreas core do nosso negócio, em que começámos por comercializar soluções, mas depois começámos a subir na escala de valor e, portanto, neste momento também já temos os nossos próprios produtos bastante avançados, especialmente na área da inteligência artificial, e também estamos muito focados na área de aeronaves não tripuladas, nomeadamente na questão de mapeamento, fazemos mapeamento para a área da agricultura de precisão e da civilcultura, mas também fazemos desenvolvimentos de próprios drones, soluções próprias. Isto assim numa base assim muito genérica. Neste momento já exportamos. O ano passado foi o primeiro ano de exportação. Pensamos talvez este ano, em termos de volume de negócios, mais de 50% seja para exportação. Portanto, eu acho que isso é bastante importante. São produtos, portanto, soluções muito tecnológicas, muitas vezes chave na mão, multidisciplinares. Neste momento, digamos, temos já uma política muito forte de inovação, faz parte da empresa e do modus operandi da Leitec. Eu iria dizer que quando é que a Leitec se transforma numa sociedade anónima para começarmos a comprar ações? Porque, de facto, com tanta tecnologia, tanto no digital, na defesa, são áreas profundamente estratégicas, é uma empresa extremamente apetecível. Já vamos depois àquela parte do financiamento a seguir, mas agora estamos só a levantar o véu ainda do que é, enfim, na sua essência, as empresas aqui representadas. Pedro, eu quase que me custa perguntar-lhe o que é a DNA Cascais, porque a DNA Cascais é conhecida a nível nacional e, quem sabe, internacional também. Mas vale a pena saber o que é a DNA Cascais, fundada há 15 anos, não é? Certo. Bom dia a todos. Portanto, a DNA Cascais é uma agência de empreendedorismo, um projeto promovido pela Câmara Municipal de Cascais, cujo objetivo é promover todo um espírito empreendedor aqui no nosso concelho. Como disse, estamos há 15 anos
em Cascais, a receber empreendedores. Nós temos várias áreas de intervenção e começamos logo com o empreendedorismo junto dos mais pequenos, nas escolas, mas também temos esse foco importante que é apoiar empreendedores e ajudá-los a levar as suas ideias para o mercado e a concretizar os seus projetos e apoiar na criação das empresas. Basicamente é isto. Já vamos depois ao resto então. Mas vamos ao princípio das coisas. Cláudia, como é que se nasce empreendedora? Aquela questão de fundo, nasce-se, uma pessoa faz-se empreendedora, nasce-se. O que é que lhe aconteceu para um dia acordar e dizer assim, eu vou arrancar com uma empresa que se chama Medbone? Será que foi assim? Não foi de certeza, mas como é que isto nasce, não é? Nasce Não. connosco. Portanto, isto- Em pequenina já era assim, quando empreendedora a esse Sim, nível. eu acho que ser empreendedor tem muito a ver com o perfil mesmo da pessoa. Não temos que ser muito objetivos, temos que focar muito persistentes, tudo isso. A Medbone nasceu um bocadinho, no meu caso, nasceu um bocadinho por necessidade, portanto, eu queria mesmo fazer investigação e eu acreditava mesmo que era possível desenvolver um produto e pô-la no mercado. Portanto, e como isto há 13 anos atrás, o empreendedorismo não se falava tanto, não estava tão desenvolvido o conceito em si. Portanto, há 13 anos atrás era muito mais difícil e, obviamente, o apoio da DNA de Cascais deu esse empurrão inicial para ser possível construir. Nem que, a Medbone antiga tinha 60 metros quadrados, era uma fábrica muito pequena, mas mesmo isso foi possível montar uma fábrica e tornar possível o conceito de desenvolver e comercializar. Portanto, Foi assim que tudo começou, não é? sim. E Pedro, e como é que foi essa ideia? Como é que isso começou a germinar? A ideia era uma paixão antiga. Na realidade, com a entrada para a universidade e em paralelo, que eu próprio serei triatleta, sempre, a realidade é que materiais compósitos, há 20 e qualquer coisa anos atrás, era algo tecnologicamente avançado, havia muito pouco em Portugal, mesmo era lecionado de uma forma muito superficial na universidade e a realidade é que todos os dias, quando ia na minha bicicleta, a bicicleta extraordinária para a altura, a realidade é que pensava todos os dias que aquilo não era aerodinâmico o suficiente, o que é que eu faria diferente, E, portanto, o meu pai conta muitas vezes que eu lhe digo há mais de 20 anos, um dia temos que abrir uma empresa de compósitos. E, portanto, a ligação direta ao desporto acaba por ser natural por uma vida ligada ao desporto, mas não quer dizer que os outros projetos não sejam igualmente interessantes e temos em carteira alguns projetos até dentro dos dispositivos médicos com compósitos, mas cujo investimento será suportado pela parte desportiva, ou seja, a parte lúdica e de desenvolvimento pessoal vai suportar no futuro alguma qualidade de vida extra para pessoas que têm algum tipo de deficiência. Essa é aquela vertente para o Causes for All. Há um financiamento, digamos, que reverte em parte para apoiar essa iniciativa mais de base social? Não. Não quer dizer que o projeto não seja cedido à Causes for All, isso é uma possibilidade, porque é um projeto que se reveste de um caráter social muito forte, mas a Causes for All surge por uma questão completamente distinta. Surge devido ao Covid. Em março do ano passado, nós fomos desafiados, e sabendo que eu tenho algumas características não muito comuns, fomos desafiados porque não havia ventiladores em Portugal. Sim. E portanto, no espaço de 31 dias, nós tínhamos construído o segundo protótipo. Nós, não Morphis, mas um grupo de pessoas da Fundação Gulbenkian, do Instituto Gulbenkian de Ciência, Champalimau,
Instituto Superior Técnico, portanto, uma série de pessoas com características muito especiais que se juntaram para fazer, para montar um projeto desse ambicioso. Felizmente, isso acabou por não ser necessário. O projeto mudou de foco, continuamos a trabalhar num projeto de ventilador completamente diferente e inovador, mas, quer dizer, todo o conhecimento criado e todas as pessoas envolvidas acabou por daí advirem ideias diferentes e igualmente inovadoras, mesmo sem o recurso à tecnologia, e pronto, e aí é que a COSIS for All efetivamente tem agora um financiamento, o PI 9.6 para São Domingos de Rana e Alcabidez, onde tem um projeto que vai arrancar dentro de 2 dias, que é o projeto Cuidar com Paixão, e portanto que prevê uma melhoria de vida nas condições de vida das pessoas polimedicadas abrangidas nestas 2 freguesias. Parabéns, Pedro, isso é uma grande notícia, esse arranque dentro de 2 dias é realmente fantástico. E a Morphis, ou o Pedro, fazem parte daquele conjunto de empresas que há cerca de 1 ano e tal rapidamente reagiram ao cenário pandémico. Eu lembro que no mini-site da saúde apareceram rapidamente mais de 500 empresas registadas a nível dos equipamentos de proteção individual e de ventiladores também. Portanto, isso revela muito bem a nossa capacidade empreendedora e a nossa flexibilidade imediata em termos de reação a um cenário tão adverso como foi a pandemia. Mas agora vamos ali perguntar ao Cleo se ele um dia sonhou com drones e com vigilância por drones, etc. Efetivamente, por acaso, é uma pergunta bastante engraçada, terei de dizer assim. Estava-me a recordar que nos anos 70 já montava foguetões, e até tenho ali fotografias ali junto ao guincho, em que lançava foguetões com ratos e depois recolhia-os com paraquedas, que era um dos meus hobbies, sempre foi esse de astromodelismo e astronomia. Portanto, eu sempre tive um grande gosto pela ciência e, digamos, e continuo bastante... tudo o que tem a ver com ciência, eu sou apaixonado. Posso dizer que o meu sonho de infância era ser... Um deles era ser engenheiro na área da astronáutica. Mais tarde vim a estudar astronáutica, efetivamente, na Califórnia, e sou físico. Portanto, sempre tive, acho, um certo espírito empreendedor. Eu acho que nós podemos ser empreendedores, mesmo estando numa grande organização. Não é necessário ter uma empresa própria para ser empreendedor. Eu acho que as grandes organizações, mesmo... podemos falar de uma Câmara Municipal ou então de uma organização privada, é sempre importante haver indivíduos empreendedores para puxarem as coisas para a frente e irem para novas fronteiras, novos desafios, portanto. E, na realidade, eu sempre sonhei ter a minha própria empresa a partir de determinada altura, porque vi que os projetos que eu tinha em mente podia-os realizar e ter todas as vantagens de poder, digamos, estar autónomo e desenvolver os meus sonhos de forma, digamos, como eu queria. Nunca pegou fogo a nada, pois não? Já. Já, várias vezes, mais que uma vez. Em casa da minha mãe tenho lá uma mesa que tinha pai 14 anos e fiz pólvora, lembro que era para fazer um foguetão que eu queria fazer e, portanto, aquilo pegou fogo, tinha pai meio quilo de pólvora, que na altura não era como hoje em dia, mas conseguia-se numa drogaria vulgar comprar os ingredientes para se fazer pólvora e eu usava isso como propulsante, dos primeiros propulsantes para os meus foguetões. É que ficou como recordação, tem lá uma mesa com um buraco. A casa não pegou fogo, graças a Deus. Pronto, ainda bem, mas isto representa que a ideia já nasceu realmente, a sua vertente empreendedora nasceu realmente quando à nascença, praticamente, não é? Passa a expressão, mas de facto vem de longe, não é? E esse curso de astrofísica também, lá está, aquele domínio das competências também extremamente importante para quem empreende, não é? Enfim, há de haver sempre uma base. Pedro Lourenço, há bocado falámos em escolas. E o vosso exemplo de concurso de escolas, que é histórico,
teve um impacto muito significativo, eu diria, a nível do país. É um exemplo copiado, é um benchmark. Quer falar um bocadinho sobre isso? É verdade, o projeto das escolas empreendedoras, neste momento, nós temos vários programas a decorrer em cerca de 50 escolas do concelho de Cascais. Particularmente esse projeto de jovens empreendedores, que, no fundo, numa fase inicial, passa por nós passarmos algumas matérias relacionadas com o empreendedorismo aos professores e depois estes passarem para os alunos. Os alunos, durante o ano letivo, em equipa, desenvolvem uma ideia de negócio, elaboram o business plan, fazem um protótipo e depois candidatam-se a um concurso, que é o concurso Jovens Empreendedores, e o vencedor, ou seja, é muito engraçado porque estamos a ver jovens do 9º ao 12º ano que vão fazer o seu pitch para um júri, uma fase inicial numa semifinal, depois numa final, e antes do Covid tínhamos o auditório da Casa das Histórias Paulo Rego cheio, com 200 pessoas, e José Val Bem me recordo. E é muito entusiasmante ver aqueles miúdos a apresentar os projetos como se fossem já empreendedores à séria, não é? Portanto, esse projeto mereceu realmente uma distinção pelo IAPMEI como um caso de boas práticas e é um projeto que nos orgulhamos bastante. É verdade, eu testemunho disso. Mas agora, vamos lá ver aqui outra abordagem também. As 3 empresas que nós temos aqui hoje presentes estiveram incubadas. E não foi por uma razão qualquer. E eu queria perguntar-vos, volto outra vez aqui à Cláudia, qual é que foi, primeiro, a motivação para a incubação? E depois, o que é que significou a própria incubação em termos do desenvolvimento do projeto? Cláudia, quer dizer? Portanto, no caso da Medbon, incubação, como nós tivemos que ir logo para umas instalações industriais ou fábrica, e isto há 13 anos atrás, a Medbon teve incubada no concelho de Cascais, portanto, mas não propriamente na DNA de Cascais, porque ainda foi há 13 anos atrás. Mas a incubação, em termos de termos o apoio da DNA de Cascais, prende-se muito com o facto de termos alguém a quem recorrer. Portanto, muito a nível de conselhos, tanto planos financeiros, investidores, sentimos que temos alguém a quem recorrer e a quem está lá para nos apoiar nos primeiros anos, que é muito importante. Portanto, não nos sentimos sozinhos. Exatamente, essa é uma grande mensagem que hoje um ecossistema como o de Cascais transmite rapidamente, é que o empreendedor não está só. É verdade, não é? Vocês estão de acordo com isso. E não só, há uma vertente, e eu gostava de ouvir sobre isso, uma vertente que é o apoio que a DNA Cascais, mas depois também tem uma série de empresas ao lado com as quais pode estabelecer sinergias. O que é que me diz sobre isso, Cláudia? Porque, eu não vou dizer 100%, mas quase 100% dos nossos problemas, dos meus, são iguais. Todos nós temos as mesmas dificuldades e todos nós já passamos por essas etapas, ou estamos a passar, ou resolvemos. Portanto, este ecossistema é extremamente importante para nos apoiarmos uns aos outros e lá está, em equipa conseguimos avançar muito mais. Portanto, unidos. Muito bem. Pedro, mais e também há aqui um potencial até de estabelecer uma ligação a nível do próprio negócio. Não quero dizer que o tenham feito, mas eu posso me complementar, eu posso estar a desenvolver algo que, por exemplo, que tenha a necessidade de uma app e não percebendo nada de desenvolvimento de app, pode estar na DNA Cascais uma empresa que auxilie nisso. Esse aspecto também é importante, não é? Sim. Quer dizer, o nosso agradecimento para a DNA Cascais, nós tivemos uma sorte diferente da Cláudia aqui, porque já tivemos um pequeno espaço ligado à indústria, onde fizemos o desenvolvimento da Morphis, e, portanto, que é um caso raro a nível de incubação, não é? Haver um espaço que não é um espaço perfeitamente destinado para serviços, onde podemos ter uma máquina a trabalhar, portanto, isso foi uma vantagem inegável na nossa incubação.
realmente a rede de contactos é importantíssima. E recordo-me, até durante o período pandémico em que precisámos de ajuda, até de empresas que já estiveram incubadas no DNA, a nível de patentes, que saber se estávamos a pisar alguma patente, se estávamos a incorrer em se havia algum risco para o trabalho que estávamos a fazer, e, portanto, e com a agilidade de DNA de todas as empresas que já estiveram incubadas, realmente foi fácil vencer esse obstáculo e é como digo, rapidamente há uma rede de contactos, embora nós até possamos não ter o acesso direto, porque a DNA não é só as empresas que estão fisicamente incubadas, não é? Portanto, se essas nós até podemos conhecer, todo o restante do universo não temos essa noção. E, portanto, ter uma entidade que é centralizadora desse tipo de contactos também é uma virtude muito grande numa situação destas, não é? Cléo, o que é que significa também a DNA Cascais para si? E agora, em particular, aquela questão de ter ganho um concurso de ideias também, que impacto é que isso teve na empresa? O impacto foi bastante positivo, claro, foi motivador, digamos, para a equipa da Leitec, na altura ainda reduzida, mas foi, digamos, foi uma tradução do nosso esforço, da nossa ideia, e deu-nos alguma projeção, na verdade, esse prémio. Até nos levou à concretização de um negócio específico, porque o cliente final ficou a conhecer da nossa solução de drone na altura, que era o Drone Savior. Sim, foi bastante importante e motivador, sem dúvida. Eu lembro-me do seu ar de contentamento ao receber o prémio, portanto, eu também lá estava e realmente foi muito significativo. E conseguiu, digamos, com uma capacidade tecnológica tão grande que tem a empresa, há bocado falámos, né, inteligência artificial, etc., são coisas que estão hoje perfeitamente em cima da mesa para quase tudo, chamemos-lhe assim. Conseguiu estabelecer alguma ponte internamente com algum ou dar apoio a nível da DNA ou fora da DNA, neste ecossistema que aqui está por fora? Que pontos é que foram estabelecidos? Nós, portanto, a Leitec, antes de ser incubada na DNA, já pertencíamos digamos, à IDD, que é o ecossistema de empresas ligadas ao setor da defesa, e de alguma modo estávamos também muitas empresas que fazem parte da AED. Sim. Agora, portanto, a Leitec vai integrar formalmente a AED este ano, mas, digamos, nós, a Leitec, em virtude, digamos, já estávamos muito integrados com muitas outras empresas no estrangeiro, nomeadamente eu também fazia parte de uma organização internacional que é o VS International, que é ligado, aliás, era chairman de um dos grupos. É um grupo, digamos, é a maior, digamos, associação europeia ligada a drones. Por acaso foi extinta este ano, vai dar lugar a outra, mas que nós também fazemos parte. Por outro lado, também a Leitec, e nomeadamente eu sou o presidente da Associação Portuguesa de Aeronaves Não Tripuladas, portanto, nós temos aqui o próprio, digamos, já um networking muito grande com outras empresas. Muitas não são daqui da DNA Cascais. Talvez devíamos fazer um esforço maior para saber o que é que se passa às vezes. Às vezes estamos ali muito fechados dentro do nosso gabinete, mas podemos melhorar esse aspecto interno, digamos. Porque, digamos, os nossos parceiros estão todos ou em Israel, ou Holanda, Reino Unido, Estados Unidos, quer dizer, temos agora muito na Grécia, portanto, estamos muito com parceiros internacionais. E também na Espanha, nomeadamente. Mas a Leitec está a contribuir fortemente para que Portugal também seja uma startup nation tal como Israel o é, não é? Eu aqui podia dizer ao Pedro, que sabe como é que se chama a equipa de ciclismo de Israel na volta à França, que é Israel Startup Nation. Portanto, temos sempre aquele foco. Mas ainda continuando aqui no Cléo, o mundo da defesa, o IAPMEI acaba por estar ligado via dos clusters e muita relação também com o IDD. É um mundo muito desafiante e muito interessante para o negócio.
E, portanto, essa ligação ao cluster que vocês vão estabelecer, já está estabelecida? Já sim, desde, Já estão. desde 2016. Já desde 2016 pertencem ao cluster. Isso é fortemente enriquecedor, porque agora nós estamos numa perspectiva de Cascais, mas Cascais tem o seu ecossistema, mas temos de olhar para Cascais, para o mundo, não é? E de facto, essa permanência num cluster, o que é que me diz sobre isso? O negócio tem crescido, tem havido mais contactos, é importante porque dá força, não é? Enfim. Sim, claro, isto tem sempre a ver proatividade, digamos. Nenhuma empresa pode ficar sempre, por qualquer organização que permaneça, se não tiver uma atitude proativa, nada acontece, como é óbvio, não é? Na realidade, eu hoje era para estar em Atenas, no stand da IDD, a Leitec estava, mas dei com este repto aqui para estar aqui em Cascais, preferi estar aqui. Por acaso, na realidade... Muito agradecemos. Mas há de haver mais oportunidades na Grécia, se calhar menos aqui em Cascais, não sei. E, portanto, optámos por estar aqui, e muito bem. Realmente, o setor da defesa é um setor muito estratégico, como diz, porque é altamente tecnológico e, digamos, há programas bastante grandes a nível da Agência Europeia de Defesa. Até agora, a Leitec ainda não teve dimensão, e temos que ser claros nisso, porque, digamos, os nossos parceiros, muitos são grandes empresas nacionais ou multinacionais que estão cá, portanto, estamos a falar de grandes capacidades, mas a Leitec, neste momento, já está candidata para um projeto em parceria com outras empresas nacionais na área de inteligência artificial, embora nós já tínhamos projetos na área de investigação com o Exército Português, também na área de inteligência artificial, e com o Sinamil, portanto, com a Academia Militar. Exatamente, muito bem. E não esquecer o Fundo Europeu de Defesa, que é uma fonte de financiamento fantástica, e vocês acabam por ser também uma empresa dual use, sim, não sim, é? Sim. Porque trabalham para a defesa, mas também têm outras frentes de combate, o que é um grande desafio também para as empresas portuguesas de apostarem nesse setor da defesa, onde, por exemplo, o salário médio é quase o dobro do que é a média dos salários na indústria, etc. Portanto, tem características muito próprias e tem, digamos, uma performance e um desempenho muito superior à média e, em termos europeus, é de facto um desafio muito grande e um posicionamento estratégico que a Europa também pretende ter. Pedro Lourenço, se eu fosse um empreendedor com uma ideia e batesse à porta da DNA Cascais, o que é que acontecia? O que é que acontecia? Aconteciam muitas coisas, não é? Sim, Mas sim, vamos lá ver. claro. Não, é assim, depende daquilo que for a intenção do empreendedor. Portanto, nós, no apoio aos empreendedores, e nomeadamente à criação de novas empresas, nós temos duas vertentes distintas, mas que podem ser complementares. Portanto, nós temos uma componente mais de mentoring, onde o objetivo aí é conhecer a ideia de negócio, perceber se esta está numa fase ainda embrionária, numa fase já mais maturada, tentar perceber qual é que é o perfil e o background do empreendedor e se há uma adequação entre aquilo que são as suas competências e aquilo que ele pretende desenvolver enquanto negócio. Tentamos também dar algumas orientações numa perspectiva de mitigação de riscos associados ao projeto e depois apoiamos na otimização do business plan e, quando os capitais próprios não são suficientes, no processo de angariação de capital. É importante aqui também que os empreendedores percebam que a nossa metodologia não passa por sermos nós a elaborar o business plan ao empreendedor. Portanto, nós fornecemos todos os instrumentos necessários para que o empreendedor elabore o seu business plan. Aquilo que nós fazemos é acompanhar a elaboração desse business plan, reunir as vezes que forem necessárias até fechar o business plan. Claro que passa por nós, mas nós queremos uma intervenção muito direta por parte do empreendedor. E, mais importante até do que o business plan, porque eu posso pôr a minha empresa a faturar o que eu quiser, é a mitigação de riscos. E ir para o terreno e ir para o mercado, tentar validar a ideia, falar com os fornecedores, perceber uma série de coisas é muito importante. Portanto, esse é o processo de mentoring, que é um serviço que a DNA presta a qualquer empreendedor que queira empreender em Cascais de forma gratuita. Portanto, não cobramos nada por isso.
A única premissa é que a empresa fique sediada no Concelho de Cascais. A empresa nem precisa de ficar na nossa incubadora, ok? Isso é outra coisa. Portanto, depois há empreendedores que nos procuram porque querem ir para a nossa incubadora, porque querem um gabinete, ou porque querem um espaço de cowork, querem estar junto de outros empreendedores. Portanto, aí o que nós procuramos é realmente trazer empresas que criem valor para o ecossistema e que possa realmente haver essas sinergias entre os projetos que lá estão. Como o Pedro falou, e bem, a DNA Cascais não é só as empresas que estão na incubadora. Portanto, nós temos muitas empresas apoiadas por nós, mais de 420 empresas apoiadas durante estes 15 anos, que estão espalhadas pelo município. Portanto, toda a rede e todo o ecossistema, portanto, essas empresas também pertencem ao ecossistema. Isso é importante e há muitas situações, e como falou há pouco, empreendedores que chegam até nós e que têm algumas carências a nível de competências, nomeadamente na parte, por exemplo, de marketing digital, precisam do desenvolvimento de uma app ou o que seja. Nós temos empresas que se calhar até não estão na incubadora, mas pertencem ao nosso ecossistema e estão em Cascais e que nós encaminhamos e damos os contactos. Portanto, ou seja, nós procuramos também essas sinergias, não só na incubadora, mas também em todo o ecossistema. Muito bem, o Pedro referiu aí uma coisa importantíssima para as entidades, aqui para o lado das entidades e aqui há benefício do lado dos empreendedores, que é a questão da mitigação do risco. Aquela questão fundamental do que é falhar, fala-se muito, falhar, e o estigma, etc., mas, de facto, também se aprende muito a falhar quando se falha. Mas, em todo o caso, as instituições, tal como a DNA Cascais faz, pela mentoria, também é outro termo muito forte, e eu, quando falo em mentores, não falo, enfim, em mentores apenas institucionais, porque cada um aqui dos presentes aqui, dos nossos oradores, é um perfeito mentor. É um perfeito mentor. E, portanto, efetivamente, do nosso lado está também a tentativa de mitigar o risco para diminuir a taxa de mortalidade das empresas. De qualquer das maneiras, Pedro, é também importante ficar, e gostava de ouvir o seu comentário, ficar com uma noção. Há aqui um critério de qualidade, não é? Sim, sem dúvida. Ou seja, nós quando... Em termos de mentoring, a DNA Cascais, e sendo um projeto promovido pelo município, pela Câmara Municipal de Cascais, nós apoiamos qualquer tipo de projeto, independentemente do setor, portanto, somos completamente sector agnóstico, e da dimensão do mesmo. Portanto, o que nós queremos é apoiar novos projetos em Cascais. Claro que nos interessa ter também projetos inovadores, projetos tecnológicos, e para a incubadora nós procuramos realmente projetos que consigam, no fundo, como eu disse, trazer criação de valor para o ecossistema e que realmente consigam também ter sinergias com os outros projetos que lá estão. Portanto, nós, quando recebemos uma candidatura para a incubação, como é óbvio, vamos analisar o projeto, vamos analisar também o perfil dos empreendedores, tudo isso vai impactar na nossa decisão. Muito bem. Isso significa que há sempre, enfim, esse critério não é só um critério de escala, mas é um critério de negócio, de criação de riqueza por via também da criação de postos de trabalho. E efetivamente isso tem uma grande influência a nível da criação de riqueza do Concelho. E aí o vosso jogo está por aí. Vamos aqui novamente à Cláudia para lhe perguntar o seguinte. Apoios e incentivos. Houve? Houve. Estou a falar de instrumentos agora. Agora, já numa versão mais recente, os nossos apoios têm sido através de projetos no Portugal 2020. Portugal 2020. Tivemos agora 3 projetos, tanto de investimento como de inovação, que acabaram agora. Sim. Apoiados. E entradas em capital, houve alguma coisa do lado de capital de risco, de não. Fundos de Business Angel? Não. Não. Aí o vosso caminho é um caminho de enriquecimento da empresa também. Sim. Um dia que queiram crescer por essa via, a empresa já vale muito nessa altura. Para quantos países é que exporta? Já passamos os 90 e tal países. Fantástico. Quantas pessoas têm a trabalhar neste momento na 12. Medbond? 12 pessoas. Muito bem. Nós assistimos ao começo e ao trajeto, tudo isso. É fantástico como as coisas evoluem. Pedro, a Morphis teve algum apoio até agora?
Excetuando o apoio natural do DNA Cascais, não. Sim, ainda não. Vamos partir desse princípio, ainda não. Olha que os fundos do PRR estão aí a chegar em força, ainda abrimos agora uma call ainda ao abrigo do Portugal 2020, de inovação, portanto, eu penso que dinheiro não falta. Portanto, enfim, essa configuração também há de estar. E uma abertura de capital, ainda não, também, não? Bom, nós experimentámos com uma entidade de capital de investidores, na altura, não sei se posso dizer o nome, Portugal Ventures, na altura. É o capital de risco público, portanto, olha, nem há publicidade privada. Mas realmente aquilo que sentimos na altura, nós passámos uma série de fases, foi que precisávamos de uma alavancagem que era ter um produto forte no mercado, para termos uma projeção e uma capacidade negocial diferente. E, portanto, a nossa opção passou com capitais próprios. Aqui é um facto que corremos menos riscos que o habitual, onde todo o investimento em máquinas, equipamentos, matérias-primas, mão de obra tem sido feito pelos sócios da empresa. E, portanto, o Pedro tem lá o pai todos os dias, não é? Sim, exatamente. O pai patrocina também ou não? Não patrocina com trabalho, não é como se costuma dizer? Não, o meu pai quer dizer, é meu sócio, converteu-se de um informático para um técnico de compósitos. Fantástico. Portanto, quando dizemos que o meu pai foi empregado de escritório, informático, etc., toda a vida, portanto, é sócio fundador da empresa comigo, e, portanto, dizer que o empreendedorismo também, sou novo ou sou velho para isso, portanto, não é uma questão. E, portanto, sim, o meu pai está todos os dias, tem uma competência técnica natural diferente da minha, devido à formação que temos, que é diferente, mas tem um envolvimento espetacular todos os dias com a empresa, portanto. Temos de trazer o seu pai para um palco destes, porque é um bom exemplo de como alguém se pode reconverter também. Exatamente. Portanto, que é algo que nós queremos, as reskills, estão muito faladas a nível da Europa, portanto, isso é extremamente importante. Vamos convidá-lo um dia destes, para um painel destes, porque é de facto fantástico. Cléo, apoios, incentivos, dinheiro, fundos. Digamos, a estratégia da Leitec sempre foi, desde o início, um crescimento orgânico da empresa. De certo modo, sempre fui um pouco avesso, digamos, numa fase inicial a ter investidores, porque tinha ideias muito próprias e queria ter a flexibilidade de uma empresa, digamos, na realidade é uma empresa unipessoal, embora já tenhamos capital superior a muitas SAs. Neste momento a Leitec é superior a uma SA em termos de capitais. Realmente financiamentos já tivemos vários na área de Portugal 2020, desde a área da qualificação, que foi importante para ISO 9001, e a qualificação na área da inovação e investigação, também estamos neste momento numa fase final de obter essa qualificação, emprego urbano e também produção nacional, portanto o PAPN, não é? Sim, sim. Também conseguimos agora recentemente, bastante importante para nós esse projeto, para adquirirmos alguns equipamentos, nomeadamente LIDAR, para o nosso levantamento aéreo, portanto por laser. São financiamentos importantes para nós. A empresa tem todas as características de inovação, de tocar os instrumentos hoje que estão em cima da mesa para fazer boas candidaturas a sistemas de incentivos. Certo. E, portanto, tem um potencial. Depois há um momento em que, a partir de determinado momento, como sabem, depois crescer, também com os incentivos, mas o crescimento vai para o capital, para o lado do capital, porque todos nós também aprendemos com o tempo que a versão em dívida é algo que tem os seus limites, não é? Isso é uma lição que vem do passado. Pedro Lourenço, a relação com Cascais tem tido uma boa prática
e uma relação muito forte com Business Angels Sim, e com o financiamento em geral. é verdade. O que é que comenta? Sim, relativamente aos Business Angels, portanto, a DNA Cascais faz a gestão do Clube Business Angels de Cascais, Sim. que é um clube que tem cerca de 60 membros ativos. E aqui o objetivo é um bocado também, o papel da DNA Cascais é fazer uma triagem dos projetos a que se propõem a financiamento via Business Angels. Portanto, aí estamos a falar, como é óbvio, de projetos inovadores, altamente escaláveis para o mercado global, e com equipas realmente fortes e complementares do ponto de vista de competências. Portanto, isso é fundamental, e uma dificuldade que às vezes nós temos também, e até numa perspectiva de quando estamos a fazer a própria triagem dos projetos, é que a maior parte dos investidores tem preferência por projetos que já tenham ali alguma validação de mercado. Portanto, isso é muito importante. Eu diria que das coisas mais importantes, como é óbvio, a escalabilidade é um ponto assente, mas a equipa e a validação de mercado é fundamental. Depois ainda temos outras fontes de financiamento, claro, essa dos Business Angels para projetos mais inovadores e altamente escaláveis, preferencialmente patenteáveis ou difíceis de copiar, que demorem tempo a copiar, e depois para projetos que libertem cash flows mais rapidamente, não é? Aí temos soluções de financiamento bancário, próprias para startups, temos a questão do microcrédito para empreendedores com outro enquadramento, temos também uma componente, portanto, a DNA Cascais é uma entidade também acreditada como prestadora de apoio técnico, tanto para projetos via IFP, para o Programa de Apoio ao Empreendedorismo e Criação do Próprio Emprego, portanto, pessoas desempregadas que queiram pedir a antecipação do subsídio de desemprego, por exemplo, para criar os seus negócios, podem ir ter com a DNA Cascais, que nós apoiamos na elaboração da candidatura, e mesmo pessoas que estejam numa situação mais carenciada e que não tenham tanta facilidade ao acesso ao crédito normal e queiram se candidatar a um microcrédito, por exemplo, nós também temos essa parceria com a CASES, que é a Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, em que prestamos também esse apoio e somos uma entidade acreditada para tal. Portanto, as fontes de financiamento variam muito consoante a tipologia de projeto e o estágio em que ele se encontra. Claro. Mas, Pedro, eu estou-me a recordar enfim, a DNA Cascais tem 15 anos. Houve uma altura, uma sessão, estava cá o nosso grande amigo Marco Fernandes. Houve uma sessão em que houve algo que me surpreendeu muito pela positiva, que foi o facto, porque não era prática na altura. Na altura falava-se muito em apresentar o que era a incubadora, etc., mas pouco nos impactos. E desde cedo, a DNA Cascais passou, lembro-me naquela altura, talvez tenha sido a primeira vez, a apresentar um slide sobre o que de facto de riqueza criou. E vocês têm mantido essa tradição, dizer, temos, há bocado o Pedro falou em 420 empresas, mas também no impacto em termos do que é a economia local e a economia para o país, as empresas foram criadas, faturaram já tantos milhões e criaram tantos postos de trabalho. Isso é muito relevante, Pedro, é muito relevante na medida em que, para fora, há o significado desse impacto, que é um impacto real, e não estamos só no capítulo de apresentar ideias, mas aí estamos a materializar. Portanto, essa é uma boa característica, também queria deixar aqui o testemunho da DNA Cascais, dessa transparência e do valor que a DNA Cascais tem aportado ao Conselho e obviamente, também à riqueza nacional. Cláudia, agora vamos entrar aqui numa nova fase, que é uma fase mais dura. O que é que foi a pandemia? O que é que significou para cada uma das vossas empresas o cenário? Como é que sentiram isso? O cenário pandémico, este ano de 2020, o que está a ser também 2021. O que é que acha sobre isto? Portanto, a pandemia... As operações continuaram, não foi? Os seus produtos continuaram a aplicar-se. A pandemia acho que foi um choque global para todos. Nunca imaginamos que fosse parar totalmente o mundo inteiro. Em relação à Medbon,
portanto, paramos totalmente também. Deixou de haver cirurgias, o bloco operatório para cirurgias de ortopedia parou, as clínicas dentárias, tudo o que era dentária, parou tudo, não só em Portugal, mas como no resto do mundo. Portanto, nós começamos a sentir a paragem mais da Ásia e pouco tempo depois ficou a Europa toda também parada. Portanto, nós também paramos durante esses 2 meses. Internamente a fábrica nunca parou. Foi um esforço muito grande por parte da equipa e começamos a produzir estoque para quando o mercado voltasse a abrir, nós tivéssemos produtos para responder de imediato ao mercado. Conseguiram manter os postos de trabalho? Sim, sim. Tudo? Reestruturamos só algumas áreas da linha de produção. E que 2 meses foram esses, Cláudia? Março e abril. Março e abril, portanto, do ano de 2020. Sim. E o que é que aconteceu mais logo em a abril seguir? e maio. Exato. E o que é que aconteceu depois? Depois começou gradualmente a abrir, dependendo um bocadinho do mundo, mas o que nós sentimos foi que foi uma aposta, e ainda hoje estamos a sentir isso, que temos muitos clientes novos a procurarem-nos precisamente porque nós já temos produto pronto para exportar. Porque houve não só, portanto, no nosso caso, a nível do osso, mas a nível da matéria-prima toda, portanto, desde de caixas, de belistas, portanto, toda a matéria-prima sentiu-se, na minha indústria, deve ter sentido também noutras indústrias, que de repente a matéria-prima havia atrasos de 6 meses, de 8 meses para entregas. Portanto, nós conseguimos ter uma capacidade para armazenar a matéria-prima e conseguir produzir estoque enquanto tivéssemos matéria-prima íamos produzindo estoque. Portanto, parar nunca. E isso, ainda hoje em dia, veio mostrar que foi uma excelente estratégia, porque continuam-nos a procurar precisamente porque nós temos produto prontinho para entrega. Vamos no caminho da retoma. As vossas vendas ainda não atingiram aquilo, o cenário, o que era aquilo no cenário de pré-pandemia. Mas sente a retoma? Sim. Pronto, a Cláudia focalizou aqui algo muito importante, que está na base da estratégia de recuperação e resiliência europeia. É que, de repente, justamente nessa altura, em março, a Europa viu-se privada de muitas matérias-primas porque estava dependente de países terceiros, nomeadamente do Oriente. E, de repente, ficámos, por exemplo, sem o paracetamol, porque ele é produzido, basicamente, eu acho que é na Índia, o lítio para as baterias e tudo o que são matérias-primas. Portanto, hoje, nós estamos a estudar cadeias de abastecimento e cadeias de valor, porque depois há a cadeia de valor, justamente para tentar evitar o que foi uma aprendizagem em 2020 da parte da Europa que estava fragilizada, estava confortável, não é? Aquele conforto que os empreendedores não devem ter, não é? Aquela mensagem que tradicionalmente se transforma, sair da zona de conforto. Aí, efetivamente, a Europa também teve de sair dessa zona de conforto para procurar agora novas vias. Portanto, a nível da Medbone, os vossos fornecimentos estão muito dependentes de países terceiros. Quando digo países terceiros, digo países fora da Europa ou não? Nós, como já estávamos a fazer uma aposta em termos de aumento das nossas instalações e capacidade de fabrico, também aumentamos os armazéns. Portanto, nós conseguimos precaver um bocadinho que estávamos preparados para responder. Agora, a nossa dependência, sim. Por exemplo, o Brexit também vem-nos complicar. Sim, claro. Bastante a nossa vida, é mesmo assim. Claro. Portanto, e primeiro que, no caso do Brexit, ainda demorou, porque tudo o que nós produzimos na fábrica vai tudo para a Inglaterra para ser esterilizado. Portanto, houve até que... E continua a ir? Sim, já temos uma alternativa, mas até que... Mas já tem uma alternativa. Sim, tem. Isso é que é o ponto principal. Sim, é porque isto vai não só da matéria-prima para produzir o seu produto em si, mas isto chega às embalagens, chega a uma série de aspectos que é preciso cautelar. Portanto, as empresas hoje estão com muito mais atenção, efetivamente, a essas fontes de abastecimento. Não vá de um momento ficarem sem negócio porque alguém, num país qualquer, cortou as exportações. Sim. Tem que haver sempre um plano B, C, D para conseguir responder. E cada vez mais, não é? Sim, portanto, sim. essa atenção, isto para chegar ao ponto que
a atenção a tudo aquilo que se está a passar na Europa e no mundo é extremamente estratégico, por mais pequena que seja a nossa empresa. Portanto, não é uma questão de dimensão, é uma questão de estratégia, porque de repente somos postos em xeque. Pedro, o que é que diz sobre isto? E o carbono, não é? O nosso, é assim, eu não estou em condições de me queixar. A fibra de carbono. Porque a nossa estratégia, assim, nós claramente trabalhamos num nicho de mercado onde nós não competimos com os mercados orientais, não é? Portanto, Com certeza que não. nós temos um nicho de mercado e o nosso nicho de mercado levou-nos, que é a Europa, que são os Estados Unidos, que são os nossos mercados-alvo, levou-nos a procurar todas as matérias-primas de fabrico europeu. Portanto, nós não trabalhamos com nada fora da Europa. Portanto, nós não... Tirando o facto de, durante o período do primeiro confinamento, a DNA Cascais esteve encerrado por questões eu sou das poucas pessoas que tive acesso ao DNA Cascais, e aqui o compromisso de honra foi muito simples, eu tinha acesso às nossas instalações para o desenvolvimento do ventilador, mas não para a nossa atividade habitual, que era o trabalho nos compósitos. E, portanto, durante esse período nada foi feito a nível de compósitos. Quando reabrimos, realmente aquilo que encontramos foi um mercado completamente alterado, mas pela positiva, que é todos os desportos de exterior tiveram um boom brutal a nível de consumo. E, portanto, nós estamos a falar de prazos de entrega de fabricantes a 1 ano e meio, a 2 anos. Portanto, há uma escassez de equipamentos de ciclismo nunca antes vista. Portanto, isso, ao contrário aqui da Cláudia, o Brexit para nós é positivo. Porquê? Porque os fabricantes das extensões, como o João Silva vai levar aos Jogos Olímpicos, ou outros apêndices aerodinâmicos, outras coisas ligadas ao ciclismo, a proveniência era essencialmente de Inglaterra e, portanto, criou-nos aqui uma oportunidade que nós estamos a abraçar com muita força, que é queremos nos substituir aos fabricantes ingleses. E, portanto, a nossa aposta, tivemos que nos desviar um bocadinho do nosso caminho, porque para aproveitar esta oportunidade que realmente o Brexit nos abriu. O Brexit significa que um equipamento dessa natureza, hoje, para chegar à Europa, tem um aumento de 25% ou 30%, não é? Portanto, perde muita competitividade. Muitas vezes nem é uma questão... É assim, não havendo alternativa, não é uma questão de competitividade, mas estivemos a falar de uma questão de garantia, em que é preciso enviar para a Inglaterra, e que depois fica parado na alfândega para lá, e depois fica parado na alfândega para cá outra vez. Portanto, o atleta que despendeu uma soma avultada de dinheiro para comprar aquilo, acaba por ficar um mês e meio sem aquilo que comprou por uma questão de garantia. E, portanto, acaba por ter um peso, quer dizer, efetivamente estarmos aqui na União Europeia, embora na pontinha da União Europeia, permite-nos que, a nível de logística, as coisas sejam rápidas de resolver. Portanto, nós e confesso que nada, quer dizer, a questão do Brexit foi prevista por nós, portanto, ele ia acontecer. Fizemos uma análise de mercado, o que é que dentro da nossa área, o que é que ia haver dificuldade de aquisição em Inglaterra. Nós já temos uma amostra que é o que acontece dos europeus em relação ao material americano, portanto, pequenos acessórios aerodinâmicos, etc., que vêm dos Estados Unidos, portanto, que as pessoas se inibem de comprar porque há as questões das taxas, há as questões das garantias, há tudo isso, porque, e, portanto, tendo em conta essa situação, realmente o Brexit abriu-nos aqui uma série de oportunidades, que nós já estamos à espera dela. É preciso explorar isso a fundo, não é? Sim. A fundo, é o que estão a fazer certamente. Exatamente. Cléo, e a pandemia? Bem, a pandemia, o que eu posso dizer é, o ano passado foi o nosso melhor ano de sempre, em faturação, e também crescemos em número de funcionários, mas há aqui uns mas. Concorremos a um projeto de uma linha Covid para
queríamos pôr no mercado um sistema, digamos, de leitura da temperatura facial das pessoas, Sim. digamos, em multidões. Talvez tínhamos preparado mal o projeto, foi assim um pouco na fase final, não foi aceito, tivemos pena. Também há aqui um mas, que é alguns contratos, talvez um dos maiores contratos de sempre da Leitec, que ganhámos o ano passado, que tem a ver com a implementação, fornecimento e implementação do Sistema de Detecção Precoce de Incêndios Florestais da região autónoma da Madeira, portanto, cujo fornecimento é este ano, devido a problemas com o fornecimento de semicondutores. Tivemos aqui alguns atrasos na implementação, portanto, isto era um projeto que era já para estar implementado. Não foi só por causa deste motivo, mas também, digamos, houve aqui atraso nos equipamentos, nos vários equipamentos a ser fornecidos, e, portanto, vamos implementar o sistema em agosto, e tínhamos previsto mais cedo, mas, repito, não foi essa a única razão pelo qual o projeto está atrasado, mas realmente houve uma disrupção de toda a cadeia logística a nível mundial, ao nível dos semicondutores. Também, por exemplo, nós queixamos disso, estamos muito ligados à área de inteligência artificial e utilizamos GPUs, não é? Placas gráficas, e, portanto, tudo o que tem a ver com placas gráficas também não é só por causa dos bitcoins, mas também tem a ver com a produção em si. São difíceis de obter, os prazos de entrega são muito dilatados. E há alternativas para isso ou não? Vocês têm estado à procura de alternativas? Para o caso dos semicondutores é algo, enfim, mais complexo e, efetivamente, sabe que é uma das diretivas na Europa, é efetivamente a questão específica dos semicondutores. Quer dizer, tentamos, mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. O mundo está formatado Porque o mundo desta está maneira. um pouco formatado, digamos, há alguns players de mercado que dominam, digamos, essa produção, e é muito complicado. Estava a ver um artigo interessante, já não lembro em que jornal li isso, mas que agora, por causa de, na China, estarem a proibir, digamos, moedas tipo bitcoins, que havia muitos mineradores que estavam-se a desfazer das placas gráficas e a vender em segunda mão as placas gráficas, mas, quer dizer, uma pessoa nunca sabe o estado em que Exatamente, elas estão. exatamente. A Leitec não vai comprar para os seus produtos, certamente, placas em segunda mão. Não, claro. Mas por outro lado, também já agora aproveito para acrescentar, o ano passado também foi um ano bom para nos focarmos muito na inovação, portanto, quando havia menos, às vezes menos que fazer, focávamos muito no desenvolvimento de produto e, portanto, está a dar agora aos seus produtos também agora. Portanto, Então foi um ano, efetivamente, houve startups portuguesas a quem a vida correu muito bem durante o cenário pandémico, não têm razões de queixa desta. A DNA deu-nos um grande apoio, bastante importante, que através, aliás, políticas do Conselho do Município de Cascais, acho que tivemos um grande apoio. E pronto, não é um ano que, digamos, o que deixa mais saudade, digamos, é não estar mais próximo dos colaboradores e ter aquele espírito de equipa, digamos, nós temos prazer, efetivamente, as pessoas queixavam-se de não poder ir trabalhar, porque nós gostamos de estar fisicamente em conjunto, gostamos de participar naquele, digamos, no time da Leitec, ter aquele entusiasmo que se vive lá, que é importante, digamos, estar isolado em casa não dá grande gozo. E há sempre aquele copo ao fim do dia que se bebe, e, enfim, e as ideias também se trocam assim de outra maneira, não é? Eu gostava de implementar essa política na empresa, mas neste momento ainda está um bocado ainda... Está difícil. Está difícil, mas daqui a um ano ou dois esperemos que esteja escrita essa política lá na parede, à parte da ISO 9001. Exatamente. Uns after hours. Exatamente, a certificação dos after hours, Sim, exatamente. sim. Muito bem. Era muito bom, isso era muito bom sinal. Ok, Pedro Lourenço, pelo lado da DNA Cascais, como é que foi o 2020 e como é que está a ser o 2021? Em cenário pandémico. Tivemos que nos adaptar, não é? Também, como o Pedro falou, tivemos que fechar a incubadora, a equipa esteve a trabalhar de forma remota. Durante quanto tempo é que tiveram a incubadora fechada? Sim, pelo menos desde março de 2020 até, eu por acaso nem tenho bem a noção, mas talvez até setembro, outubro, sim, não tenho bem 6 meses ou coisa do género. Pronto. Entretanto, a equipa está a trabalhar em espelho.
Mas continuamos a fazer o nosso trabalho e temos, aliás, muito mais trabalho do que tínhamos antes da pandemia, porque também estamos aqui a dar um apoio grande ao município em termos de coordenação das medidas que o município está também a implementar e a decidir de apoio ao tecido empresarial de Cascais. Portanto, a DNA Cascais tem uma atuação cada vez mais alargada. Portanto, passou a ser utilizada também de uma forma mais alargada para o município. Não é? Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, nós acabamos por assumir também esse papel de dar de coordenar no fundo e também aqui juntamente com a Associação Empresarial do Comércio de Cascais, do apoio ao empresário local no âmbito das medidas, tanto que o Governo Central está a tomar, mas também como a Câmara Municipal de Cascais está a tomar. Portanto, temos uma linha de apoio que está ainda a funcionar, de apoio ao empresário, que pode ligar, colocar as dúvidas sobre as medidas, sobre o tipo de apoios que existem. Portanto, temos uma equipa a trabalhar nisso também. Pronto, no caso da incubadora e dos incubados, durante o período da pandemia houve isenção das rendas também. E pronto, foi um ano em que, ainda assim, apoiámos muitas novas empresas, porque as pessoas, os empreendedores entendo que pensavam que isto era um pouco passageiro. 2021, achamos que este ano vai ser um ano mais decisivo para algumas empresas, porque algumas conseguiram se aguentar e agora este ano iria decidir muita coisa. Temos tido muitas reuniões com empreendedores que querem empreender, mas notamos que estão um bocadinho mais retraídos. Portanto, muito provavelmente, já temos novas empresas apoiadas durante este ano, é verdade, mas se calhar não vamos chegar ao número de 2020. Temos projetos que já tivemos feedback que as coisas estão a correr mal, nomeadamente vou dar um exemplo de uma empresa na área alimentar que em 2019 tinha praticamente 2020 todo fechado em termos de agendamentos, porque é uma empresa grande na área do catering, e que isso representava praticamente 1 milhão de faturação, só faturaram janeiro de 2020. Portanto, e continuam a atravessar uma situação complicada, tiveram que fazer um downsizing da equipa também, mas temos outros casos em que realmente, como o Léo falou, que acabaram por até superar as expectativas e vender mais do que vendiam anteriormente, porque também acabaram por se adaptar, por adaptar o próprio modelo de negócio, recorrer a novos canais de distribuição. Portanto, notamos isso, de facto. Houve, de facto, empresas que sofreram, mediante o setor, sofreram bastante com esta crise pandémica, mas há uma capacidade de reação, e vocês sentem isso, há uma capacidade de reação e de adaptação à realidade muito grande e muito rápida, não é? E, efetivamente, isso é um ponto que marca muito o empreendedorismo português, essa capacidade de nós nos reinventarmos, não é? Eu queria agora perguntar-vos aqui, nesta ronda, o que é que significam, todos vós têm equipas a trabalhar convosco, aquele aspecto crítico da contratação e dos recursos humanos, as competências, as soft skills. Como é que é para uma empresa de Cascais contratar alguém? Existe gente disponível? Qual é o vosso raciocínio sobre o talento? Cláudia, uma vez mais as senhoras em primeiro lugar, não é? Eu estou a tentar não alterar a ordem aqui da passagem das coisas. 12 pessoas, não é? 12 pessoas. Sim, excelentes pessoas. Excelentes. Sim. Mas isso foi criterioso, não foi? É assim, sim e não. Portanto, eu acho que existe muitas pessoas com capacidades fantásticas. Lá está, há dos dois lados, infelizmente, mas
a nossa área é uma área muito específica, portanto, em termos de pessoas que tenham experiência é muito difícil. Portanto, partimos muito da pessoa em si e as características da pessoa, a capacidade de ser flexível, de assumir este posto, mas amanhã há uma pandemia ou há qualquer coisa de ter que se alocar a outro posto, portanto, haver uma flexibilidade e uma cooperação muito grande entre a equipe e viver esse espírito de equipa é extremamente importante, porque isso é que faz a diferença entre hoje, aliás, faz a diferença quando aparece uma pandemia, ou como nós tivemos 2 semanas após a pandemia, também tivemos um ataque informático que nos parou totalmente o nosso sistema, durante quase 4 semanas, até de novos servidores, até está tudo novamente implementado, mas lá está, isso faz a diferença entre a nossa equipa de saber gerir e ter alternativas e juntos avançar para a frente. Portanto, nós estamos a falar de um peso enorme a nível das soft skills. Não é só hard skills, as hard skills estão lá, eu vou contratar, vocês provavelmente estão nas universidades, etc. Mas depois essa capacidade de compreender a empresa e a flexibilidade que tem de existir em torno do posto de trabalho. Tem que ser feita uma escolha muito... É difícil escolher? Leva muito tempo? Não. É assim, normalmente nós fazemos entrevistas por várias fases e com várias pessoas da própria empresa para definirmos exatamente quem é que nós queremos. Muito bem. E aqui em passant, eu não quero deixar escapar esta questão da cibersegurança. É uma batalha na qual todos estamos envolvidos. O IAPME também faz parte também do Conselho Superior de Segurança no Ciberespaço e, de facto, não deixemos passar que as PMEs, os casos de ataques, de ciberataques, não se dão apenas nas grandes empresas. A PME é muito vulnerável a ciberataques. E ransomware, não é? Etc. E por aí adiante. Portanto, é um capítulo que efetivamente tem muito a ver. E ali, particularmente, o Cleo também deve ter alguma coisa. Agora vou saltar o Pedro, só para variar um bocadinho. Cleo, como é que é a cibersegurança em sistemas? Nós hoje temos o 5G. O 5G não é só fazermos downloads mais rápidos. O 5G vai pôr as máquinas todas a falar entre si. E quando nós estamos no domínio da inteligência artificial, etc., da Internet of Things, etc., portanto, a cibersegurança está ali de uma forma absoluta. Como é especialista, enfim, em tecnologia, eu gostava de ouvir o seu comentário sobre isto. Posso responder em vários níveis, digamos. A nível de sistemas que fornecemos, nós fomos contratados recentemente pela Autoridade Nacional da Aviação Civil para implementar a plataforma eletrónica para a formação de pilotos remotos de veículos aéreos não tripulados, bem como todo o sistema de certificação de provas de competência. E, digamos, uma das exigências, digamos, da entidade adjudicante é precisamente a resistência a ciberataques, toda essa questão. Portanto, nós temos pessoas na Leitec, especialistas nessas questões e, portanto, nos sistemas que nós comercializamos e até desenvolvemos, que este é um caso, é um primeiro caso, digamos, que damos mesmo uma plataforma eletrónica para uma grande organização do Estado e ligada à aviação civil. Portanto, estamos dentro dessa matéria. Acho que descuramos talvez a parte interna, temos que dar, neste momento, estamos aqui a desenvolver uma política para a parte de informática. Nós temos políticas quase para tudo, mas na parte de sistemas informáticos estamos numa fase final de finalização, portanto, estamos numa finalização da política, digamos, na área informática da Leitec e vamos dar mais relevância, digamos, a essa proteção. Sem dúvida é um grande problema, é um grande problema. Falou do 5G, também o 5G também está muito ligado à área dos drones e no futuro dos drones, por causa vai ser, a partir de 2023, vai ser implementado o U-Space, digamos, além do ATM para o controle de tráfego aéreo, vai haver abaixo dos 500 pés, vai haver os drones, portanto, vão voar e muitos controlados por 5G, portanto, e todos esses aspectos
nós estamos também, queremos desenvolver sistemas, esses aspectos de cibersegurança são importantes. E hoje em dia também é um requisito, digamos, como trabalhamos na área da defesa e da segurança, os sistemas serem resilientes e estarem, digamos, com proteção contra, no ciberespaço, digamos. Em si. Estamos a caminhar num sentido em que um dia destes não conseguimos vender nada neste setor sem ter garantias de cibersegurança. Sim, sem dúvida. Vai ser um requisito, ou já é um requisito, digamos. À cabeça, não é? À cabeça. Não é? À cabeça. Agora, aproveito, como a palavra é sua, diga-me então, numa área muito específica e muito tecnológica, estamos em Cascais, não nos esqueçamos, estamos numa zona em que existe boa mão de obra. Como é que tem sido esse tipo de contratação? Como é que se faz? Existe mão de obra especializada? Continua a existir? Deixe-me só dizer-lhe uma coisa, antes que eu me esqueça. Só no capítulo da cibersegurança, a Europa neste momento tem uma falta de gente qualificada da ordem das 280 mil pessoas. Anteontem, os Emirados Árabes Unidos lançaram uma notícia que vão conceder 100 mil vistos Golden para programadores, em articulação com os grandes players mundiais, Google, etc. E, ao mesmo tempo, disponibilizaram verbas que vão até aos 1.300 milhões de dólares para apoiar startups que possivelmente saiam desse domínio. Portanto, isto só para deixar aqui uma marca de que o petróleo é muito importante, mas há outros petróleos que estão hoje aqui a aparecer e que são o caso. Mas não quero cortar-lhe a palavra. Diga-me, como é que vocês fazem a contratação? Onde é que estão contratação, as pessoas? Voltamos atrás, a Leitec ainda é uma empresa pequena, temos grandes ambições e vamos ser, certamente, acho eu, estamos no caminho certo para nos tornarmos maiores. Aqui a DNA contribuiu com instrumentos muito próprios para estágios profissionais, para adquirirmos, digamos, os primeiros profissionais, digamos, com um perfil adequado. E foi muito importante o DNA Match, nomeadamente nós tivemos muita sorte com os recursos humanos que encontramos. Achei piada uma vez nós não foi a primeira vez que participamos no DNA Match, digamos, estágios profissionais promovidos pela DNA, em que uma candidata, quando foi fazer o seu pitch, disse: o meu sonho é trabalhar na Leitec. Quer dizer, ela veio de propósito, claro, tinha que a contratar, não é? E estamos muito contentes. Não, realmente, a questão dos soft skills é super importante. Cada vez eu acho que vai ter até maior preponderância, digamos, o peso relativo dos soft skills em relação aos hard skills vão cada vez ser mais importantes. Tenho a ideia que, por exemplo, em empresas no Silicon Valley, neste momento, o soft skill, o saber fazer, ter capacidade, começa às vezes a ser mais importante quase que o diploma em si. Eu tenho casos lá na Leitec que isso é uma evidência, sem fazer desmerecer os outros, só isso não estou a dizer, mas estou a pensar numa pessoa em particular que tem imensos soft skills, quer dizer, e talvez seja a pessoa em termos de qualificações que tem menos qualificações na Leitec, mas é uma pessoa, portanto, sabe fazer tudo, tem capacidade de engenharia, de resolver problemas para a empresa. Isso é o que os empresários querem, é a capacidade de resolver problemas concretos, soluções que os clientes procuram e de uma forma rápida e de uma forma inteligente, digamos, lógica. Essa é uma discussão muito profunda que existe há muitos anos em termos de contratação, que é: será que eu prefiro alguém com muitas hard skills e menos soft skills, ou alguém com mais soft skills e um bocadinho menos hard skills? Portanto, há ali um ponto de equilíbrio e não descurando também a questão das competências, obviamente. Pedro, o que é que me diz? Há pessoas para trabalhar na fibra de carbono e não só? Não há muitas não existem muitas, nós não temos um historial académico que promova a formação de pessoas na área de compósitos. O que isso cria aqui um handicap muito grande a vários níveis, não é? Portanto, como não é uma indústria muito proeminente em Portugal,
embora seja uma das indústrias, se pudermos dizer que são tradicionais, com fábricas, com transformação, com uma taxa de crescimento muito grande todos os anos a nível mundial, nós não temos essa, não aproveitamos essa, ou não estamos a aproveitar inteiramente essa possibilidade. Pedro, não quer fazer uma proposta? Esse é um empreendedor. Não quer fazer uma proposta junto das universidades, etc., para que prestem atenção aos materiais. A ciência dos materiais é algo importantíssimo. Atenção. Nós trabalhamos de forma muito próxima, principalmente com o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. Sim. Nós temos uma relação muito próxima com o professor de compósitos, e não só com ele, mas com outros professores da universidade. Mas estamos a conseguir produzir talento nessa área? É muito limitado. Porquê? Porque isto é algo que é uma crítica, que espero que seja construtiva, claro. Mas eu recordo-me que há 24 anos atrás eu pesquisei sobre cursos de compósitos e lembro-me que fui ao British Council ver o que é que existia em Inglaterra e, portanto, existia já um leque de possibilidades de engenheiro de materiais compósitos em Inglaterra há 24 anos atrás. Portanto, engenheiros formados para a vertente de compósitos, que é muito específica. Está dentro das leis da física, etc., mas o fabrico de compósitos é diferente e a abordagem, o mindset para produzir compósitos é completamente diferente daquilo que é a indústria mais tradicional cá, que é a metalomecânica, não é? E, portanto, nós estamos, eu diria que pelo menos 24 anos atrás, porque no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, eu tive o mesmo no técnico, ainda com muito menos evidências de utilização, que era na cadeira de materiais, realmente abordou-se os compósitos, mas no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, no ISEL, a cadeira é um opcional. E, portanto... Quando é opcional... Não é um foco. A procura baixa muito. Não, a cadeira, curiosamente, tem uma procura que está sempre cheia. Mas, naturalmente, que não é num semestre que se forma a cabeça de um engenheiro para fazer produto em compósitos. Portanto, naturalmente que isto é uma limitação muito grande. Eu sei que noutros pontos do mundo, e é uma coisa que nós temos tentado fazer, que é nós temos tido repetidamente pessoas que queremos incorporar, mas que se torna difícil por causa da adaptação à atividade, até porque é um problema das pequenas e médias empresas, é que nós não conseguimos alocar uma pessoa a uma atividade só, a pessoa tem que ter várias valências e, portanto, noutros pontos do mundo, a dimensão dos compósitos permite a reconversão de profissionais de outras áreas, nomeadamente dos têxteis, para o fabrico de compósitos, para o fabrico de componentes em compósitos. Portanto, eu gosto sempre de falar em compósitos porque, efetivamente, o carbono é a matéria-prima que nós mais usamos, mas isto tem uma abrangência muito grande. Portanto. Muito bem, mas fica aqui um desafio. Temos de melhorar as nossas competências, o nosso talento nessa área. Temos de ter uma conversa aí com as universidades, temos de promover aí qualquer coisa. Fica aqui a marca. Pedro, recursos humanos. A Diana Cascais promove muito essa ligação, estes programas que existem aqui. Portanto, é um motor também para a empregabilidade. O que é que diz? Como é que correm as coisas? Estou a falar na relação Diana Cascais, empresas também. Como é que isso corre? Portanto, este programa que o Cleo falou, do DNA Matos, é um programa que é desenvolvido em parceria a DNA Cascais e a Divisão de Empregabilidade da Câmara Municipal de Cascais. Portanto, a DNA Cascais tem o foco mais nas empresas e o Departamento de Empregabilidade da Câmara mais nos candidatos. Portanto, o que nós fazemos, já temos 3 edições, vamos para a 4ª, é lançar primeiro a oferta das empresas, portanto, as empresas contactam-nos e dizem quais são as suas necessidades em termos de recursos humanos e depois os candidatos acabam por fazer as suas candidaturas, consoante também as suas competências, as suas áreas de interesse, para as vagas que estão disponibilizadas.
e depois isto funciona um bocadinho de uma forma diferente, portanto, isto, regra geral, ocorre no nosso auditório, em que as empresas que se candidataram são convidadas a estar presentes, os candidatos também, e os candidatos depois fazem o seu pitch para as empresas. Portanto, não há aquela questão do CV numa fase inicial. Claro que depois as empresas podem ter uma reunião one-to-one com qualquer candidato, mas há candidatos que se candidatam especificamente a determinada vaga. Por vezes acontece que até vão estagiar noutra empresa, porque a empresa até gostou muito daquele candidato. Mas isto é um projeto que tem corrido bastante bem, e a grande maioria das empresas depois acabam por contratar esses estagiários no final do estágio, e pronto, é comparticipado parte do vencimento por parte da DNA Cascais. E, pronto, se a empresa também se for uma empresa apoiada e tiver o apoio da DNA Cascais, também tem depois uma majoração nesse apoio. Portanto, é um projeto que funciona muito bem, e que optamos por os moldes diferentes, e creio que as empresas estão satisfeitas com este programa. Essa atitude é uma atitude muito interessante e eu penso que essa prática não é correntemente utilizada, enfim, em âmbito geral. E, portanto, é uma prática casamenteira, não é? Esse matchmaking é efetivamente primordial e é uma excelente iniciativa. Portanto, assim como no passado nós levámos muita gente que nos pedia pelo país fora a visitar o exemplo muito positivo da DNA Cascais, se calhar também está na hora de levarmos essa prática aí ao conhecimento de mais pessoas. Vamos aqui para a ronda final antes das perguntas. Até agora não temos perguntas aqui por escrito, mas uma ronda final. Em 2 frases a cada um, eu queria, e nós estamos aqui num cenário, andámos aqui a falar de diversas coisas que são muito importantes para o ecossistema, para as empresas, para as startups, para os empreendedores, mas estamos aqui num palco de empreender em Cascais. Para o empreendedor de Cascais que está agora a assistir a esta sessão e que pretende arrancar, que já tem umas ideias, ou que vai tê-las dentro em breve, qual é a mensagem que cada um de vós, em 2 ou 3 frases, lhe podia dirigir? É uma provocação? Sim. É difícil? É complicada esta questão? Não. Vocês Não. são empreendedores, vocês sabem. Não, Então eu diria, Cláudia. de forma muito rápida, que não é fácil, não é, mas que vale a pena, mesmo. E eu costumo dizer que se fosse fácil não teria graça. E é mesmo assim, só a dificuldade e os obstáculos é que nos dão mais garra para continuar e para sonhar cada vez mais. Portanto, acho que a mensagem é essa. E é muito forte, Se é para Cláudia. ser fácil, não vale a pena. Exatamente. Também existem as pedras no caminho, mas é um caminho de resilientes, não é? É um caminho de resilientes. E aquela questão também de falhar, como dizia o Churchill, não é? O falhar não é fatal, o que interessa é a coragem para continuar. Pedro, mensagem. Bom, efetivamente há áreas onde é mais fácil e menos fácil empreender. Vale a pena empreender sempre com os pés bem assentos no chão. Portanto, e mais ainda, e tendo em conta a quantidade de oportunidades que se abriram e que se fecharam nos mercados, tendo em conta a pandemia que estamos a viver, portanto, há grandes alterações na forma como a nossa economia está a funcionar neste momento e que eu acredito que vai funcionar dessa forma durante mais algum tempo, até está tudo restabelecido. E ter em conta que ser empreendedor não podemos estar a contar com a sorte. É uma questão de daqui por 5, 10 anos dizer que a Cláudia, que o Clélio tiveram imensa sorte porque entraram no negócio certo. Não. Toda a gente luta muito para que os negócios floresçam e sejam sólidos daqui por 5 ou 10 anos. E, portanto, há sacrifícios pessoais, há sacrifícios das famílias, para, no final, efetivamente, termos algo que é bom para a sociedade, porque criamos postos de trabalho, mas que também é gratificante nós vermos o nosso menino a crescer, que é a nossa empresa, que é o nosso projeto, que é
acaba depois por ser o nosso modo de vida, não é? A razão de acordar todos os dias com o sorriso nos lábios. Não me custa trabalhar ao sábado, não me custa trabalhar ao domingo, é nosso, e isto vai funcionar. Portanto, não há sorte aqui, há muito empenho. A sorte dá muito trabalho, não é? Que costuma dizer, não é? Essa questão da sorte. Cléo, mensagem para os empreendedores aqui de Cascais. José Val, eu ia pegar nas suas palavras, parafraseou Winston Churchill, é que realmente falhar não é fatal, o sucesso não é definitivo, Exato. é preciso coragem para avançar. É verdade. Essa é que é a frase completa. Essa Eu é que é a cortei frase ali a completa. parte do meio. Exato, exato. E por isso eu lembrei-me dessa frase e acho que tem muito a ver com ser empreendedor. Também o que o Pedro Monteiro referiu é muito importante e reforço o que ele disse. Eu, na realidade, estou a fazer aquilo que gosto e estou-me a divertir, entre aspas, imenso, mas também à custa de muito sacrifício pessoal. Basta dizer que ultimamente não tenho muitos fins de semana, tantos como gostaria, mas o esforço compensa. É preciso ter realmente... Eu acho que ser empreendedor não é para todos. Eu acho que às vezes há pessoas que dizem vamos criar uma empresa, está na moda, etc. Portanto, tem que pensar duas vezes quando se vai abrir uma empresa, porque abrir é fácil, fechar ainda é mais fácil. E isso depois às vezes acarreta imensos problemas. É preciso realmente não basta ter ideias, é preciso saber concretizá-las, ter capital para as fazer, ter competência para as fazer, ter uma equipa para fazer. Ninguém faz um projeto sozinho, portanto é importante, a questão da equipa é muito, muito importante. Outra coisa que eu acho é que Cascais tem todos os ingredientes, eu que tenho algum, digamos, DNA de californiano, porque estudei lá. Eu acho que penso muitas vezes, não só pela semelhança que existe nas paisagens, na geografia, etc., aqui de Cascais com algumas zonas da Califórnia. Eu acho que neste momento Cascais podia ser uma Califórnia, um Silicon Valley de Portugal e da Europa, porque temos capital, portanto temos cá muitas pessoas com dinheiro em Cascais, temos pessoas com muita competência em Cascais, ou que vivem perto, porque esta zona, digamos, estamos a falar de 20 e tal quilómetros de comprimento, portanto, há muita zona e muita competência, muita sabedoria, muito conhecimento aqui concentrado. Existe a SBS, a Business School, agora aqui em Carcavelos, com planos ainda mais ambiciosos. Portanto, eu acho que havendo visão, havendo um timoneiro certo aqui para levar estes projetos à frente, eu acho que Cascais pode se tornar, sem grande dificuldade, numa Silicon Valley para toda a Europa. Estou a falar de Cascais, grande Cascais, Oeiras também incluído, porque acho que temos massa crítica, é preciso haver massa crítica para se fazerem as coisas, mas em termos de, penso, cada vez Cascais está mais internacional, pessoas a fixarem-se cá para viver, portanto, a parte de investimento acho que podia haver, a parte de conhecimento existe, portanto, e é um sítio lindo, espetacular. As pessoas quando vêm cá apreciam Cascais, adoram e ninguém esquece Cascais. Era só essa também a mensagem que gostaria de... E é uma mensagem muito forte e muito verdadeira, porque Cascais tem condições de excelência para o investidor, também, como disse, e para o empreendedor. E, portanto, e há o recurso humano, e há a capacidade, e há as competências, porque nem sempre isso acontece em determinados territórios. Mas aqui há, efetivamente, um conjunto de circunstâncias que propicia muito, e com as pessoas certas que estão aqui, o avanço. Pedro, mensagem final para os empreendedores. Isso é o que vocês fazem todos os dias lá na DNA Cascais, não é? Procurem a DNA Cascais, como é óbvio, não é? Claro. Mas eu acho que muito importante é o foco e o compromisso. Portanto, empreendedores com muitas ideias às vezes não corre bem. Portanto, é importante focar-se numa ideia e desenvolver essa ideia. Portanto, eu acho que isso é muito importante e tentar realmente mitigar os riscos para que possam tornar essa ideia um projeto e depois concretizar na empresa. E se tiverem medo, é normal e é bom sinal. É sinal que têm os pés bem assentes na terra, isso faz parte do processo.
A ideia aqui realmente é perceber que têm medo, mas ok, como é que eu posso contornar esses obstáculos? No fundo, é mitigar os riscos. Eu acho que realmente isso é o mais importante e o foco é muito determinante. Dá uma autorização para eu escrever na ata a seguinte frase: vale a pena empreender em Cascais? Estão de acordo todos? Estamos de acordo. Vale a pena? Sim, sim. Pronto, então assim terminamos. Temos aqui um espaço só para perguntas, mas elas não estão a chegar aqui pelo tablet, de modo que, se calhar, vamos mesmo terminar por agora. Muito obrigado. O vosso testemunho foi algo fundamental. Foi excelente, foram ideias que nós divagámos um pouco, mas esta é a realidade das startups e muito obrigado por terem hoje estado aqui presentes, porque efetivamente quem faz o empreendedorismo são os empreendedores e nós estamos aqui, DNA Cascais e APME, também para acompanhar e para vos ajudar naquilo que for possível. Parabéns pela vossa presença aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigada aos presentes, em nome da Associação da ASCC. Vamos continuar agora, temos aqui uma pausa pequena, só para mudar aqui o cenário e, portanto, rapidamente continuo connosco, vai ser o e-commerce com o Dr. Ricardo Silva, da ASAI. Não deixe de assistir também a este webinar, que também vai ser muito interessante. Obrigada.